Queria agradecer a todos e queria fazer uma pequena referência, porque uma medalha destas não se ganha sozinho. A sua humildade era notável. Era um homem que nunca se punha em bicos de pés. Setúbal e a música perderam uma grande pessoa. Todos nós perdemos um grande ser humano. Faz hoje um ano que partiu o maestro do eterno improviso. Nascido a 17 de maio de 1937, na Rua do Jardim à Estrela, em Lisboa, Rui Seródio iniciou-se no piano pelas mãos de sua mãe, Berta Caballero e Seródio, com quem aprendeu o verdadeiro significado da palavra perseverança. Não se pode desistir nunca, dizia. Era assim que Rui Seródio encarava a vida. O piano era como um amigo de infância, com quem cresceu, que conhecia como as palmas das mãos, com quem brigou, que fez as pazes, de quem era incapaz de viver separado. Muito cedo ingressou no Conservatório Nacional de Música de Lisboa. No entanto, sempre evitou a carreira de pianista clássico. Em determinada altura, sentiu que as infindáveis horas diárias de treino exigidas para atingir a maestria o tornariam um escravo do piano. Pianista de música ligeira com forte afinidade às tradições portuguesas, Rui Seródio dirigiu o coro municipal Afina Setúbal, onde, confessava o próprio maestro, se divertia imenso. Setúbal tem, eu não sei bem como explicar, mas sei que a gente vem daqui guarda chorar. Onde, dizemos nós, deixou muitas saudades. Dedicou particular atenção à execução de música portuguesa, à qual conferia um estilo muito próprio, dando-lhe um clima sonoro de características acentuadamente nacionais. Eram notáveis as suas interpretações de fado, ao piano. Tudo o que criava era de improviso, naquele momento, perante a plateia, como nos confidenciou em tempos o maestro, que por amor a uma mulher escolheu Setúbal para viver o último quarto de século da sua vida. Rui Seródio costumava dizer: não tenho vida para lá da música. A sua música é agora um testemunho vivo de toda a paixão e dedicação com que se entregou ao instrumento que elegeu para companheiro de toda uma vida. Mas não era só a música que apaixonava Rui Seródio. O teatro e a poesia tinham um lugar especial no seu coração. Um coração do tamanho do mundo, que cativava imediatamente quem por sorte teve o privilégio de poder um dia cruzar o seu caminho. A sua extrema educação, a humildade com que pautou a sua vida e o humor requintado que sabia usar na hora e nos locais certos faziam dele um autêntico cavalheiro. Muitos dos presentes nesta homenagem poderiam atestar a dimensão humana e a genialidade artística de Rui Seródio. Na impossibilidade de recolhermos todos esses testemunhos, pedimos a colaboração de Jorge Calheiros, um dos seus amigos mais próximos, nesta singela homenagem ao maestro Rui Seródio. Eu conheci o Rui em 1997. Curiosamente, o tema foi música e através de um amigo do meu irmão, o Paulo Silva. Eu, na altura, estava a tentar lançar um projeto de edição de karaoke em português e necessitava de produtores musicais. O Paulo disse-me que conhecia um músico excelente e há uma noite que nós vamos ao local onde o Rui Seródio estava a tocar, um hotel no Montijo, e ele fazia, digamos, a animação musical do bar do hotel. Conheci o Rui, comecei a tratá-lo cerimoniosamente por maestro e por você. O Rui Seródio começou a aprender o piano muito novo com a sua mãe Berta e toda a sua formação, não só com a mãe como depois no conservatório, apontavam para que o Rui viesse a ser um concertista. Aliás, ele estudou com Olga Prats, que seguiu brilhantemente essa carreira, e o Rui acabou por não a seguir. Razões diversas, a ida para a guerra do ultramar, que o afetou bastante,
e depois começou uma vida profissional que nada tinha a ver com a música. O que o Rui estudou foram os grandes mestres da música erudita, os românticos e também os impressionistas. O Rui não gostava muito, nas suas interpretações, de se sentir espartilhado pelas marcações e pelas réguas de compassos. Aliás, é curioso, ele, em algumas pautas que escreveu de música que improvisava, ele utilizava aquilo que se utiliza no canto gregoriano, por exemplo, em que não há barras de compassos, ou seja, ele queria ter toda a liberdade para poder expressar o seu gênio de improviso. E o Rui tinha uma característica também muito interessante, é que ele tinha alguma dificuldade para se adaptar à parte rítmica das músicas, porque no fundo o ritmo criava-lhe esse espartilho que ele não gostava de ter quando tocava. E daí talvez o facto de nunca ter conseguido desenvolver uma atividade que ele interiormente gostava, que era ser, digamos, um improvisador em jazz, porque aí há realmente uma marcação rítmica grande e o que o Rui gostava era de sentir, digamos, os grandes espaços onde podia movimentar e podia expressar, digamos, a sua capacidade de improviso. Muito embora o Rui Seródio tivesse tido toda uma formação musical desde muito jovem, a vida levou a que ele tivesse, em termos de atividade profissional, sempre ligado a outras atividades que não a música. Já o Rui, com mais de meio século, portanto com 51 anos, quando ele conhece, digamos, a segunda esposa, a Manuela Seródio, que lhe dá realmente esse impulso e aí, digamos, o Rui passa a ser um outro homem e, portanto, passa a ter a música a conviver com ele, que foi sempre o que ele desejou e que durante décadas esteve amordaçado. Curiosamente, o primeiro disco que o Rui grava já tem 61 anos. O disco teve o título de Sintra, mas curiosamente era para se chamar Rábida, e foi um projeto que eu iniciei com o Rui, quando eu uma vez lhe disse: Rui, já tanta gente pintou a Rábida, já tanta gente escreveu sobre a Rábida e nunca ninguém musicou a Rábida, e se tu o fizesses? E o Rui aceitou o desafio e começou a trabalhar nesse álbum que tinha preliminarmente o nome A Rábida, mas que depois foi editado pela Strauss Evolution, e o Zé da Ponte, o produtor executivo, e bem, quanto a mim, achou que A Rábida não era um nome tão sonante do ponto de vista internacional e deu-lhe o nome Sintra. O que o Rui Seródio sempre gostou de fazer foi tocar e improvisar. A vida dele não lhe permitiu seguir, digamos, essa carreira musical, e depois de voltar do ultramar ele acabou por ter profissões sempre ligadas, inclusivamente a uma parte que eu considero que era antinatura, que eram as áreas comerciais. Passou por várias empresas, mas sempre com funções dentro das áreas comerciais. O Rui, inclusivamente, e numa fase posterior, quando já começa, digamos, a pôr cá para fora o seu gênio musical, o Rui tinha esta grande dificuldade, que era de poder vender, no bom sentido, digamos, aquilo que era o seu trabalho e que era a sua arte. Grande parte da vida musical do Rui Seródio foi feita nesta cidade. Foi aqui que ele desenvolveu, a partir dos 51 anos, a sua grande vertente de improvisador e de músico. Foi o coração que o trouxe para cá, quando ele conheceu a Manuela Seródio, com quem casou posteriormente, e aqui ficou a viver nesta cidade. O Rui colaborou com imensas instituições e associações nesta cidade, com o Núcleo de Poesia de Setúbal, com o Clube Setubalense, onde fez diversas sessões explicando o que era a música e falando sobre música. Colaborou com o TAS, com o Teatro de Animação de Setúbal, em diversas peças, compondo música e tocando inclusivamente no palco. Numa delas, nos Anjos Não Morrem, o Rui Seródio era mesmo um dos elementos no palco, tocando peças do Cartevile. Setúbal fica a dever-lhe muito, porque ele soube interpretar os poetas, os autores de Setúbal, e colaborou em inúmeros projetos. Ele musicou em 2 discos poemas do Bocage, que foram editados durante a década de 2000.
O último trabalho que ele fez, musicando poetas tubalenses, foi um disco para a Associação Sebastião da Gama, com poemas do Sebastião da Gama, ditos por diversos declamadores e com música do Rui Soródio. E além disso, soube interpretar também outras figuras de Setúbal, como Mário Regalado, recriando grandes temas como o Desejo de Voltar e como o Rio Azul, desse grande poeta e músico setubalense que foi Mário Regalado. Como eu gostaria de ter a mestria do Rui Soródio, mas eu não sei tocar piano. Fiz aqui as 3 primeiras notas e o primeiro acorde de um tema que o Rui compôs, que se chama A Rábida Minha. Estamos aqui no Salão Nobre da Câmara de Setúbal e importa dizer que em início de 2010 o Rui teve um convite da Sra. Presidente da Câmara para dirigir o coro que se estava a formar, o Afina Setúbal. Recordo-me do Rui me ter ligado, ter partilhado comigo, digamos, esse desafio, que era algo novo para ele, que ele nunca tinha feito, dirigir, digamos, um coro, e mais a mais um coro de pessoas voluntariosas, mas que na sua grande maioria não são cantores e, portanto, que têm, obviamente e naturalmente, todas as deficiências técnicas de um coro que não tem um coro profissional. E isso criava complicações para o Rui, que era um perfeccionista e gostava que as coisas saíssem bem feitas. E recordo-me de algumas frases dele, no fundo, de tentar fazer, inclusivamente, fundos musicais com algumas linhas melódicas para que pudesse ajudar as pessoas a seguir, digamos, a melodia. Mas foi um trabalho, e que ele me confidenciou, que lhe deu enorme prazer e que o entusiasmou e motivou muito nos seus últimos tempos. Poderemos dizer que foi talvez a iniciativa aqui nesta cidade com mais destaque que ele teve poucos meses antes da sua partida. Foi aqui neste local, neste Salão Nobre, que Rui Soródio foi visto publicamente pela última vez no dia 15 de setembro de 2011, recebendo justamente a medalha da cidade na área da cultura. Queria agradecer a todos e queria fazer uma pequena referência, porque uma medalha destas não se ganha sozinho. Nós temos vários companheiros que nos acompanham em alturas destas. Eu falei com ele no dia 14, aliás, falávamos frequentemente, mas na véspera eu sabia que ele queria vir e fazia muita questão de estar aqui presente, não obstante o estado já bastante debilitado em que estava, mas ele fez questão de estar presente com muitos comprimidos e esteve aqui no dia 15. No dia 14 falámos pelo telefone e ele confirmou-me que iria cá estar nesse dia. Foi uma quinta-feira. Recebeu a medalha, foi aqui que ele falou e agradeceu a medalha da cidade e no dia 19, na segunda-feira, ele deu entrada no hospital, de onde saiu só para a sua grande viagem no dia 22 de outubro. Rui Soródio foi uma pessoa única. Para mim foi o meu amigo. Era um homem que demonstrou que ser cavalheiro não está fora de moda. Extremamente educado, culto. E daqueles amigos que nós temos muito poucos na vida. Daqueles amigos com A grande. A sua humildade era notável, porque era um homem que nunca se punha em bicos de pés e gostava de fazer as coisas muito discretamente, próprio das grandes figuras. Setúbal e a música perderam uma grande pessoa e todos nós perdemos um grande ser humano.